O homem nunca esperou por isso. Logo depois que ele transmigrou, ele só tinha 3 dias de vida, e ao seu lado estava uma garota da tribo das raposas que poderia cortá-lo ao meio a qualquer momento. Para se manter vivo, ele tinha que diminuir o ódio dela por ele. Para agradá-la, ele deu tudo o que tinha, mas a semente do ódio há muito estava enterrada no coração de Shufu. Um movimento descuidado e ele morreria, e ela era apenas uma de suas 7 esposas vilãs. Acontece que este mundo foi construído inteiramente sobre a escravidão. Contanto que você tivesse dinheiro, poderia comprar qualquer escravo que quisesse. Ele aprendeu tudo isso ficando acordado até tarde estudando. Mas por algum motivo, quando estava prestes a terminar de ler, ele adormeceu de repente. Jovem mestre Li, além do dinheiro, vou lhe dar mais 3 escravas. As escravas da minha casa são de primeira linha. Faça o que quiser com elas. Mas esta sua parece tão teimosa. Ela não age como uma escrava. Posso treiná-la para você, se quiser. Ouvindo isso, ele agarrou o rosto dela e o apertou. Você é a teimosa. Então ele a jogou no chão. Como ousa se fazer de durona na minha frente? Mesmo assim, ele se virou para o jovem mestre Zan e disse, por favor, vá embora. Mesmo que você oferecesse 10, eu não a trocaria. Jovem mestre Zan soltou uma risada fria. Velho Li, você nem parece gostar tanto dela. Por que mantê-la? Eu já vim visitar tantas vezes. Não precisa estragar nossa amizade por causa de uma escrava. Não me diga que você se apaixonou pela sua própria escrava. Não me faça rir. Jovem mestre Zan soltou uma risada fria. Velho Li, você nem parece gostar dela. Por que mantê-la por perto? Eu vim até aqui tantas vezes. Não precisa arruinar nossa amizade por causa de uma escrava. Não me diga que você se apaixonou pela sua própria escrava. Não me faça rir. Mal sabia ele, o homem já estava tremendo de raiva. Você sabe exatamente em que estado sua família está. Não seja tão teimoso quanto seu pai. A teimosia dele arrastou toda a sua casa para o fundo do poço, e criar escravos custa muito mais do que criar cães. Talvez com o ouro e a prata que eu lhe der, você consiga se reerguer. Enquanto falava, ele se inclinou perto de seu ouvido. Li Yuan, não seja teimoso comigo em tudo. Eu controlo o vento e a chuva em toda esta área. Eu não me importaria de fazer meu pai destruir sua família mais uma vez. Ouvindo isso, ele não conseguiu mais se conter. Justo quando ele estava prestes a xingar e atacar o jovem mestre Zan, uma tábua de madeira voou e o atingiu. O homem que o atacou de repente ficou pálido. Jovem mestre Zan, ele pode ter parado de respirar. O jovem mestre Zan pareceu enojado. Então jogue essa escrava na rua. Diga que ela enlouqueceu e matou seu mestre. Hoje, a família Maizong vai purgar o mal e queimá-la até as cinzas. E naquele momento, o hino no sonho de repente ouviu um grito agudo. Ele acordou assustado em terror. Ele rapidamente olhou ao redor. Seguindo o som, ele saiu do quarto. Ele encontrou uma garota sendo arrastada pelos cabelos e espancada. Apenas uma escrava insignificante tramando assim. Não é de se admirar que Li Yuan a odeie, mas Li Yuan não é melhor. Que tipo de mestre tortura uma escrava assim? Qualquer um enlouqueceria. Ouvindo os insultos ao seu redor, ele de repente sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Li Yuan, espere. Aquela garota no chão, não é ela Shufu, a escrava bucha de canhão do romance. A vilã me ama demais? Eu transmigrei? Enquanto ele se perguntava, alguém caminhou diretamente em sua direção. Li Yuan, você finalmente acordou. O quê? Ouvindo aquele nome, ele finalmente percebeu que realmente havia se tornado aquela bucha de canhão patética que morre em 3 dias. Aquela sua escrava fugitiva, nós a pegamos. É hora de você lidar com ela. A palavra o atingiu como um raio. Como ele se tornou aquele maldito canalha? E naquele momento, um feixe de luz dourada visível apenas para ele caiu do céu. Uma esfera mecânica emergiu da luz dourada. Olá, anfitrião. Eu sou Dujin, seu sistema exclusivo. Bem-vindo ao mundo do romance. A vilã me ama demais. Você interpretará o personagem Bucha de Canhão, Li Yuan. Sua missão é redimir a vilã. Se o valor de corrupção dela atingir 5 estrelas, você morrerá instantaneamente. O valor de corrupção da heroína Shufu está subindo rapidamente. Se você não agir agora, estará morto em breve. Um homem ao lado dele o viu paralisado e imediatamente atirou um ovo na cabeça de Shufu. Instintivamente, ele rugiu. O que vocês estão fazendo? Sua reação incomum assustou o homem. Ele então ergueu uma vara de madeira e se postou na frente de Shufu. Quero ver quem se atreve a tocá-la. Uma mulher na multidão ficou surpresa. Ele está protegendo Shufu, mas para seu choque, o valor de corrupção de Shufu aumentou ainda mais rápido. Ele entendeu instantaneamente.
O anfitrião original abusou dela por anos. Bondade repentina só pareceria uma armadilha maior. Ele teve que mudar de estratégia, então fechou a cara e gritou: "Ela é minha mulher. Eu mesmo a disciplino. Seus desgraçados, cuidem da própria vida. Desapareçam." A multidão caiu na gargalhada e se dispersou. Pensei que ele tinha mudado. Acontece que ele está apenas com ciúmes. Vamos. Aquela escrava vai se dar mal. Você gritou atrás deles, ainda fazendo um show. Deem-o fora. Viva ou morta, ela é minha. Quem tocar nela, eu corto fora as suas malditas mãos. Mas atrás dele, Xu Fu encarava com puro ódio porque acreditava que uma tortura ainda pior a esperava. Quando ele se virou, ela tremeu por todo o corpo. Depois de esperar muito tempo sem punição, ela abriu um olho cautelosamente. Vendo isso, ele esbravejou: "Vá para casa agora." Naquele momento, a voz alegre de Du Jin soou. O valor de corrupção parou de subir. "Muito bem, mestre." Ele continuou com outro grito: "Anda logo. Você acha que eu sou uma pessoa gentil?" Mal sabia ele que Xu Fu estava segurando uma pedra afiada com tanta força que fez sua palma sangrar. No final, ela o seguiu para casa obedientemente. A mulher diante soltou uma risada fria. Este Liu N, interessante. Mas enquanto ele continuava fingindo repreendê-la, seu corpo ferido não aguentou mais. Suas pernas cederam e ela desabou. Vendo isso, até ele sentiu uma pontada no coração. Certo. Deixe-me salvá-la direito. Logo, eles retornaram para sua residência. Tendo lido inúmeras novels de transmigração, ele imediatamente pediu ao sistema por um pacote de presente para novatos. O sistema foi surpreendentemente generoso, dando a ele 10 pontos para trocar por itens na loja. Então ele gastou decisivamente 2 pontos em um conjunto de roupas femininas, não porque queria vê-las, mas para se desculpar com Xu Fu em nome do anfitrião original. Mas Xu Fu permaneceu inconsciente por 3 dias inteiros antes de acordar. Enquanto ela esfregava os olhos, ele por acaso estava sentado ao lado da cama com uma tigela de remédio. "Acabei de preparar, beba enquanto está quente." Inesperadamente, o gesto assustou tanto Xu Fu que seu valor de corrupção disparou instantaneamente. Du Jin avisou rapidamente: "Ela provavelmente acha que você está tentando envenená-la." Percebendo o problema, ele deliberadamente endureceu sua expressão. "Você vai beber isso quer queira, quer não. Eu não quero um cadáver no meu quarto. Ralé como você. Se não beber, eu te arrasto para fora." Assim que ele disse isso, ela engoliu o remédio à força. Então ela o encarou teimosamente. "Que outros truques você tem? Pode mandar." Na verdade, ela estava pensando: "Desta vez Yuan foi nocauteado por minha causa. Ele deve pensar que eu causei isso. Eu não vou sobreviver. Ele com certeza vai me torturar. Talvez eu devesse acabar com isso eu mesma primeiro." Enquanto ela estava perdida em pensamentos, ele jogou as roupas novas sobre ela. Tendo lido a novel, ele naturalmente adivinhou o que ela estava pensando. "Quer morrer? Nem pensar. Se você morrer, eu vou chicotear seu cadáver." Então ele fingiu estar com raiva enquanto colocava um prato de comida. "Roupas para você vestir, comida para você comer. Onde está sua gratidão pelo seu jovem mestre?" Mal sabia ele, uma cobra estava observando tudo. Este pirralho ainda é cruel. Parece que ele não mudou. Com esse pensamento, a cobra se transformou em uma mulher sedutora do lado de fora do quarto. Ela pensou: naquele dia ele realmente parecia uma pessoa diferente. Esquece. Enquanto ele continuar abusando de Xu Fu, eu ainda tenho uma chance. Enquanto ela pensava, uma voz chamou por trás: "Jane, vamos colher algumas frutas." Ouvindo isso, a mulher rapidamente abriu um sorriso e concordou. Dentro do quarto, ele continuou xingando: "Isso é tudo que você merece comer. Até meus cães costumavam receber 4 pratos e uma sopa. E olhe para as roupas que você está usando. Qualquer um pensaria que eu peguei uma mendiga. Troque-as agora. Não envergonhe a família Lee e coma cada pedaço. Se você deixar um único pedaço, eu despejarei na sua cabeça." No entanto, no segundo seguinte, seu valor de corrupção subiu novamente. Vendo isso, ele praguejou internamente: "Ser gentil não funciona. Ser cruel não funciona. O que ela é? Um porco." Du Jin o lembrou: "Você não é feroz o suficiente. Ela acha que você envenenou a comida dela." Então ele pegou uma coxa de frango. "Por que a minha coxa de frango está na sua sopa? Eu nem percebi. Você acha que merece frango? Claro. O gosto é bom, mas ver você estraga meu apetite. Quanto mais eu olho para você, mais irritado eu fico." Com isso, ele bateu a porta e saiu furioso. Quando ela viu que ele realmente tinha saído, Xu Fu imediatamente avançou na comida. Ela pegou a coxa de frango e a devorou. Tendo passado tanto tempo sem carne,
Ela chorou enquanto comia. Observando pelo monitor do sistema, ele suspirou pesadamente. Uma garota tão bonita. Como o anfitrião original fez isso com ela? Mesmo nome e sobrenome que eu também. Que karma é esse? Então ele olhou para o jarro de água ao seu lado apenas para descobrir que estava imundo com um cheiro indescritivelmente horrível. Então ele imediatamente gastou um ponto para comprar um sabonete líquido 6 em 1 mais uma toalha de esfoliação grátis. Certo. Eu vi um kit médico em promoção mais cedo. Adicione isso também. Dudin respondeu, sem problema. E mestre, os itens comprados na loja são de uso permanente. Ele então foi até a porta de Shufu e escutou. Ela já deve ter quase terminado de comer. Já se passou meia hora. Nesse caso, ela já deve ter terminado. Com isso, ele arrombou a porta com um chute. O barulho alto assustou Shufu, fazendo seu corpo todo tremer. Apesar de se sentir culpado por dentro, ele ainda agiu de forma arrogante e descuidada. Sente-se e continue comendo. Se meus cães ousassem deixar comida para trás, você sabe o que aconteceu com eles. Certo? Ao ouvir isso, os olhos de Shufu se arregalaram instantaneamente. Segurando sua tigela, ela continuou a comer de forma lamentável. Vendo isso, ele enfiou a mão no bolso para pegar algo. Shufu percebeu o movimento com um canto do olho. Então ele está pensando em novas maneiras de me machucar de novo. No segundo seguinte, ela estremeceu de dor. No entanto, tudo o que ele fez foi limpar suavemente as feridas dela com uma bola de algodão embebida em álcool. Shufu tremia enquanto comia. Como esperado, ele ainda é um canalha. Ele realmente me envenenou. Ele suspirou internamente, explicar que era álcool seria inútil. Melhor deixá-la pensar que ele estava apenas atormentando. Então ele continuou a agir de forma feroz. Continue comendo. Não se atreva a parar. Dê-me sua mão ferida. Cada ferida precisa doer novamente. Depois que ela terminou de comer, ele tinha acabado de aplicar o remédio e então se virou para sair. Shufu parecia atordoada. Ela nunca esperou que não fosse veneno. Ela tentou chamá-lo, mas ele já tinha fechado a porta. Olhando para a porta fechada, ela sussurrou, este não é o quarto dele? Do lado de fora da porta, ele tremia de frio. Mas pensando que amanhã ela veria suas feridas curadas e perceberia que não era veneno, mas remédio, ele sentiu que congelar do lado de fora valia a pena. No entanto, ele nunca esperou que as coisas fossem completamente diferentes. No início da manhã seguinte, o valor de corrupção de Shufu não tinha diminuído, tinha aumentado. Mesmo que sua atuação não tenha sido perfeita, deveria ter sido pelo menos um 90. Por que subiu? Enquanto entrava em pânico, ele de repente sentiu um cheiro estranho. Acontece que ele tinha se esquecido de tomar banho e seu corpo inteiro fedia. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Se Shufu visse um cara bonito, limpo e revigorado que a tratasse com gentileza, talvez ela ficasse comovida. Então ele imediatamente pegou seus artigos de higiene e foi tomar banho. Momentos depois, a porta de Shufu se abriu. Um homem bonito, limpo e praticamente brilhando entrou. Shufu não o reconheceu à primeira vista. Ele fez uma pose que acreditava ser legal. Tão impressionante, certo? Mas Shufu instantaneamente recuou para uma postura defensiva. O valor de corrupção dela subiu novamente. Pareceu um golpe mortal para ele. Qual é? Não sou um cara bonitão de primeira, mas pelo menos estou acima da média. Por que ela ainda está se corrompendo? Então ele pensou, se uma mulher bonita de repente se atirasse sobre ele, ele provavelmente pensaria que ela queria colher seus órgãos. Então ele mudou sua expressão instantaneamente e latiu. Por que você ainda está usando esses trapos? Eu não te dei roupas novas? Mostrando-me essa cara de paisagem. Você está fazendo isso de propósito? Vestindo-se assim, tentando fazer as pessoas dizerem que a família lhe é mesquinha? Ao ouvir isso, Shufu congelou e depois espiou-o timidamente. Eu deveria ir cozinhar agora. No segundo seguinte, ele a empurrou para a cama. Com a sua culinária? Até os cães vomitariam. Você não vai cozinhar hoje. Fique em casa e reflita. Com isso, ele saiu furioso. Shufu espiou timidamente para vê-lo sair, depois olhou para as roupas novas na cama. Pensando em seu comportamento nestes 2 dias, ela ficou confusa. Ela originalmente acreditava que uma escrava fugitiva como ela seria espancada até a morte, mas ele não só a poupou, como também lhe deu roupas boas. Será que ele realmente se importa? De repente, uma vozinha diabólica ecoou em sua mente. Você enlouqueceu? Você acha que um cara que te bate todos os dias de repente se importa porque não te bateu hoje? Não caia nessa. Shufu deu um tapa em suas bochechas. Certo. Ele deve estar planejando uma nova tortura. Eu absolutamente não posso confiar nele. Lá fora, ele se gabava para o sistema.
As mulheres se sentem felizes quando usam roupas bonitas. A favorabilidade delas aumentará naturalmente. Mas no momento em que ele terminou, o sistema o atingiu com mais notícias. O valor de corrupção de Shufu aumentou em 0,3. O resultado fez cair de joelhos. Este trabalho é impossível. É melhor eu simplesmente morrer. Então ele mudou de expressão instantaneamente. Garota, cruzar comigo é o seu infortúnio. Ele deu um sorriso nojento. Sirva-me bem, e eu me certificarei de que você morra rápido. No segundo seguinte, ele perguntou alegremente ao sistema, como foi isso? Minha atuação foi cruel o suficiente? Du Jin respondeu impotente, já chega, já chega. Ouvindo isso, ele soltou um suspiro dramático para evitar que essa persona desmoronasse. Quem conhece o esforço que eu faço nos bastidores? Momentos depois, ele entrou no quarto de Shufu carregando um feixe de lenha. Ele jogou a lenha no chão e rosnou, vá tomar banho. Veste a roupa que eu te dei. Andando suja todo dia, já me envergonhaste o suficiente. O quê? As minhas roupas não são boas o suficiente para ti? Atrapalhada, Shufu agachou-se para juntar a lenha espalhada. Ele imediatamente gritou, quem te mandou apanhar isso? Se as tuas feridas abrirem, terei que pagar por tratamento novamente. Vai te limpar e prepara-te para tomar banho. Quero-te impecável. Os olhos de Shufu escureceram enquanto ela sentia em silêncio. Então ele realmente ainda é o mesmo, e ela realmente esperava que ele criasse consciência. Depois de aquecer a água do banho, ele chamou Shufu e pediu que ela se lavasse rapidamente, mas ela cobriu o peito com as duas mãos e continuou a recuar. Ele franziu a testa. As escravas dos outros têm corpos melhores, são mais bonitas e são mais apaixonadas do que tu. Posso andar por aí e ver muitas belezas. Quem quer olhar para ti? Anda, despacha-te a lavar. Com isso, ele bateu a porta. Só depois de ele sair é que Shufu começou lentamente a despir-se. Sentada num banho de madeira, o seu coração batia forte. Ele está tão ansioso para que eu tome banho como se estivesse a planear algo para esta noite. Enquanto isso, ele estava a reclamar para o sistema. Só a Shufu sozinha já é tão difícil. As outras 6 devem ser ainda piores. Isto é uma missão de morte. O sistema consolou-o. Se ele conseguisse conquistar todas as 7 heroínas vilãs, ganharia as 7 guerreiras mais fortes do mundo. Ele fez um sinal de positivo. Ser um simp é apenas o caminho pelo qual começo. As minhas ambições são maiores que isso. A noite caiu. Depois do banho, Shufu vestiu uma roupa nova e espreitou-o timidamente. Ele teve que admitir, ela era verdadeiramente linda. Ele prometeu secretamente dar-lhe mais roupas no futuro, mas por fora manteve uma expressão severa. Não está mal, mal aceitável. Aquela frase quase quebrou a Shufu. Ele não está satisfeito? Ele bocejou. Vou voltar a deitar-me. Assim que terminares de limpar, entra e fica ao meu lado. Protege o teu mestre. Enquanto falava, ele de repente agarrou o rosto dela e rosnou. Se eu acordar à noite e não estiveres no meu quarto, rasgo-te a roupa e prendo-te na cama. Shufu assentiu repetidamente antes de ele a soltar. Depois de alguns passos, ele virou-se. Não te preocupes em limpar os baldes. Se as tuas feridas piorarem, terei de gastar mais dinheiro com médicos. Shufu observou as costas dele enquanto ele saía, o seu corpo a tremer ligeiramente. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Então só te preocupas com as minhas feridas porque tratá-las custaria dinheiro, mas tudo bem. Pelo menos mantenho a minha vida e as coisas estão melhores do que antes. Ele escondeu-se atrás da porta, observando tudo em silêncio. Du Jin lembrou de repente que o valor de corrupção de Shufu tinha caído drasticamente. A este ritmo, o afeto dela em breve chegaria ao máximo. Animado, ele agarrou Du Jin e abraçou-o, mas os seus olhos ainda estavam pousados em Shufu, do lado de fora da porta. Rapariga tola, eu já não sou o antigo Liu N. Um dia vais entender. Eu quero mesmo ver-te sorrir. Quero mesmo que sejas feliz. Enquanto ele estava deitado na cama a descansar de olhos fechados, ouviu de repente um som fraco. Abrindo os olhos, ele viu Shufu com o rosto corado, sentada ao lado da cama. Ele sentou-se apressadamente. O que se passa? Shufu parecia confusa. Não me disseste para ficar ao teu lado enquanto descansavas? Ele rapidamente se moveu para o interior da cama. Ao mesmo tempo, ele apertou o nariz para parar a hemorragia nasal súbita. Deixá-la ver isso seria humilhante. Ele então gritou, me mete demais? Olha para ti, és só pele e osso. Só os cães gostam de roer ossos, entendes? Inesperadamente, Shufu disse, não é para isto que tens trabalhado estes dias? Desamparado. Ele coçou a cabeça, com preguiça de explicar. Ele deliberadamente fez uma cara séria. Tu és um azar.
Quase me deste um jeito nas costas agora mesmo. Esta cama é demasiado macia. Não consigo dormir nela. Vou dormir no chão esta noite. Chufu olhou, confusa, querendo dizer algo, mas ele já tinha pegado num lençol e deitado-se no chão. Vendo que ele já não respondia, ela deitou-se obedientemente na cama. Talvez já tivesse passado muito tempo desde que ela dormiu num lugar tão seguro. Ela adormeceu rapidamente, mas os pesadelos logo vieram atrás dela novamente. Ela sonhou com a sua aldeia ser atacada, com chamas a encher o céu. A sua mãe protegeu-a com a própria vida, dizendo-lhe para correr e nunca olhar para trás, mas não importava o quão rápido ela corresse, ela foi apanhada na mesma. Quando ela acordou, já estava trancada numa jaula, vendida como escrava. Estas memórias dolorosas fizeram o seu corpo tremer. Ouvindo o barulho, ele perguntou suavemente, o que se passa? Não obtendo resposta, ele sentou-se imediatamente e perguntou a Dudin, consegue sentir o sonho dela? Ela está a reviver o seu passado? Dudin respondeu, não consigo ver diretamente, mas o valor de corrupção dela tem vindo a subir desde agora a pouco. Olhando para a trêmula Chufu, ele entendeu. Esta rapariga raposa de nascimento nobre sofreu desde a infância. Ele não precisava de adivinhar com o que ela estava a sonhar. Ele limpou gentilmente as lágrimas do canto dos olhos dela. Por que é que as feridas dela ainda não sararam? Ele então pegou no kit médico para desinfetar. No momento em que o álcool tocou a sua ferida, Chufu estremeceu de dor. Dói. O que é que ele me está a fazer? Forçando-me a comer durante o dia, mudando de cama à noite. Ele está à espera que eu relaxe para me matar? Ela cerrou os dentes e fechou os olhos com força. Depois que ele terminou de aplicar a pomada, ela finalmente soltou um longo suspiro. Quando ela abriu os olhos, havia um traço de intenção assassina. Se quer fazer isso, é só dizer, para que andar com rodeios? De repente, ela tirou um caco de vidro de debaixo da almofada. Ela pressionou-o contra a sua garganta. Se te atreveres a tocar-me enquanto durmo, não me culpes. Nesse momento, a sua ferida formigou. Olhando de perto, ela viu que estava a sarar lentamente. Ela lembrou-se que lhe disse que a pomada doía, mas funcionava. Ao perceber isto, a sua guarda contra ele afrouxou um pouco. Na manhã seguinte, bem cedo, Dudin acordou-o com urgência. Acontece que o protagonista masculino original, Shi Tianhui, também tinha transmigrado. Ele é bonito e bom com as palavras. Ele pode superar-te rapidamente. Se ele chegar às 7 heroínas vilãs antes de ti, o sistema principal vai apagar-nos aos dois. Esfregando o queixo, ele entendeu de repente. Ganhei 30 pontos na noite passada. Isso significa que o meu método funciona. E o facto de um figurante como eu, que deveria ter morrido há dias, ainda estar vivo significa que a história mudou. Se ele quiser aproximar-se da Chufu, terá de passar por mim primeiro. Vou seguir o plano. Basta adicionar mais um passo, proteger-me do verdadeiro protagonista masculino. Então, ele caminhou até a cabeceira da Chufu e tocou-lhe suavemente na cabeça. Boa raposinha, dorme mais um pouco. Espera por mim em casa. Esta ação surpreendeu a recém-desperta Chufu. Boa raposinha. A cena mudou. Ele chegou aos arredores a planear levar a Chufu para relaxar da próxima vez. De repente, ele ouviu um barulho vindo dos arbustos. Saiam daí. Eu já vos vi. Embora, na verdade, ele não tivesse visto nada. Algumas mulheres saíram dos arbustos e uma delas riu. Não fiques nervoso. Somos da tribo vizinha. Ouvimos um barulho e viemos ver o que era. Vimos-lo na praça da última vez. O teu nome é Liu N, certo? Ele baixou a guarda. Pensei que era um animal. Eu só recitei algumas falas. Não vos assustei, pois não? Duas mulheres sussurraram. Não disseram que o Liu N era feroz, desleixado e que andava sempre a intimidar as pessoas? Por que é que ele parece tão bonito e fala tão gentilmente? Ao ouvir isto, ele ergueu a sobrancelha com orgulho. Se as vossas bocas são assim tão doces, digam-no mais alto. A mulher na frente acrescentou, tu realmente pareces diferente dos rumores. A propósito, posso saber os vossos nomes? Sou a Enin. Sou a Zhang Shui Shui. Sou a Xiao Yuan, disse ela, entregando-lhe uma melancia. Acabei de acolher, super doce. Ele disse, és muito gentil, enquanto a sua outra mão já tinha pegado na melancia. Colhemos muitas hoje. Podes levar algumas para tua serva provar. Ao ouvir isto, ele entrou instantaneamente em modo de representação. Tola. Ela é apenas uma escrava. Provar o quê? Ela não merece. Se ele queria representar, tinha de o fazer até ao fim. É o que um rei do cinema faria. Dudin elogiou-o. Mestre, és incrivelmente cauteloso. Justo quando as mulheres estavam prestes a ir embora.
Xiao Yuan virou-se e deu-lhe mais uma olhadela. Ele acenou-lhe imediatamente com entusiasmo. Depois, ele virou-se para Du Jin e perguntou, na história original, havia uma beldade chamada Xiao Yuan? Du Jin verificou. As 7 heroínas na lista de estratégia não a incluem. Talvez a tua reputação melhorada esteja a atrair novas personagens. Ele acenou com a cabeça. Agora que falas nisso, realmente não consigo pensar em nenhuma outra razão. Em breve, eles voltaram para a cozinha. Droga! Por que é que cozinhar é tão problemático? Os acendedores acabaram todos. Como é que eu vou acender o fogão agora? Então ele perguntou. Du Jin, tens um isqueiro? Dá-me um. Sim. Ponto. No segundo seguinte, uma faísca acendeu-se na sua mão. Esperem só. Estes campônios estão prestes a testemunhar a maior invenção da nova era, o isqueiro. Logo depois de ele dizer isso, a Chufu apareceu de repente atrás dele. Ouvi dizer que estavas na cozinha. Ele pisou imediatamente o isqueiro. Por quê? Sim. E então? Então ele retorquiu. Espera. Por que é que te importas? O que é que estás aqui a fazer? A Chufu entrou lentamente. Vim para cozinhar. Ouvindo isso, ele pegou na lenha. Então cozinha a tua comida. Estou a praticar fazer fogo. Não te metas. Depois de dizer isso, ele esfregou furiosamente o pau de madeira. Ele pensou consigo mesmo. Fazer fogo assim não é demasiado difícil? Ela vai ver isto e o seu valor de corrupção vai subir de novo. Mas a Chufu simplesmente tirou a madeira da mão dele. Deixa-me fazer. Ela levantou a mão e uma faísca de fogo apareceu. No segundo seguinte, todo o fogão se acendeu. Ele ficou paralisado. Caramba! Incrível! A Chufu explicou suavemente. O meu poder ainda não recuperou totalmente, mas invocar uma pequena faísca ainda é possível. Ele já estava a explodir por dentro. Aquilo era magia, certo? Ele sabia que este mundo era místico, mas vê-lo de verdade era uma loucura. Ele puxou-lhe a saia. Aquele gesto foi acompanhado por algum tipo de cântico? A Chufu respondeu, não. Basta concentrar o teu poder com a tua mente. Ele ofegou, tão forte. Sempre fizeste fogo assim? Não te magoou os dedos? A Chufu ficou um pouco confusa com a reação dele. Não dói. Ele insistiu. Há algum custo para usar isto? Posso aprender? Além de fogo, consegues usar água ou relâmpagos? Isto é super ecológico. Caramba! Com magia como esta, não admira que vocês nunca precisaram de tecnologia. A Chufu olhou fixamente. Por quê? Por que é que não entendo uma única palavra do que ele está a dizer? Mas no segundo seguinte, o rosto dela ficou vermelho. Estranho. Por que é que de repente acho que ele é meio fofo? Nesse momento, a Chufu demônio saltou para fora. Estás louca? Achas que ele é fofo agora? Esqueceste de como ele te torturou durante anos? Acordou sobressaltada. A Chufu sentou-se imediatamente. Certo? Ele é um pervertido. Tudo o que ele faz é uma encenação. Mal sabia ela que a mente dele não estava nela de todo. Ele estava a copiar o gesto da mão dela. Como se concentra a energia? Du Jin lembrou. Podes trocar pontos por habilidades. Ele ficou chocado. O quê? Até isso. A Chufu olhou para ele de relance a pensar, mas ele realmente tem estado diferente ultimamente. Ainda duro, mas ele não me bateu nem me humilhou. Ele até aplicou remédio e deixou-me dormir na cama. Du Jin acrescentou, com os teus pontos restantes, só podes comprar uma habilidade que prevê 10 segundos de perigo. Ele franziu a testa. Comprá-la? Apenas 10 segundos? Que raio é que eu vou fazer com isso? Du Jin repetiu, as habilidades podem ser melhoradas. Mas ele ainda achava que era muito caro. Compro mais tarde. Entretanto, a Chufu estava secretamente a olhar para ele, e ele até que está bem bonito agora, e cheira bem. De repente, ele notou algo estranho. Espera. A panela está a transbordar. Ela está distraída. O rosto dela ficar escuro e depois vermelho. Ela vai corromper-se de novo. Pensa. Os seus olhos iluminaram-se. Já sei. Chufu, olha. Ele segurou um melão na frente do rosto dela. Ela perguntou desconfiada, um melão? De onde? Ele explicou, fui buscar lenha esta manhã e encontrei uma rapariga da nossa tribo. Ela deu-mo, disse que era doce. A mente da Chufu girou. Ele está mais bonito agora, e as raparigas dão-lhe melões assim que ele sai à rua. Ele acreditava que tinha tudo sob controle. Claro, vocês mulheres adoram colher frutas e flores, certo? De qualquer forma, este melão é para o teu lanche. Eu não gosto de coisas doces. Aceita como um favor. No segundo seguinte, a Chufu bateu com a tampa da panela. O estrondo alto assustou-o. O rosto dela escureceu. Eu não quero. Vendo-a corromper-se novamente, ele bateu com o melão na mesa.
Algo que eu te dou. Desde quando é que podes recusar? Então ele escapou instantaneamente usando o fumo da cozinha como desculpa. Bem, como foi? Eu corri rápido o suficiente. Certo? Ainda sob controle? Mas Doden discordou. Algo está errado. O sistema detectou um forte pico emocional de Shufu, mas não é corrupção. Ele suspirou de alívio. Desde que não seja corrupção, estou bem. Du Jin franziu a testa. Estranho. Que emoção é esta? Enquanto isso, Shufu estava fazendo beicinho na cozinha. Ela olhou furiosamente para o melão. Alguém te dá um melão e você aceita? Você simplesmente aceita qualquer coisa que as mulheres te dão? Fora de casa, ele reclamou. Este painel do sistema é uma porcaria. Poucas funções, quase nenhum ponto. Como é que eu vou subir de nível? Du Jin o confortou. Relaxe. Assim que as 7 heroínas vilãs aparecerem, você terá mais alvos para conquistar e os pontos começarão a fluir. Seus olhos se iluminaram instantaneamente. Verdade. Com 7 esposas gerando pontos, a renda vai disparar. Mas ao lembrar o quão difícil Shufu sozinha era, ele estremeceu. Se todas as 7 vilãs aparecerem de uma vez, eu morrerei na hora. No dia seguinte, na praça da tribo, o ancião Suifu dirigiu-se a todos. Como é tradição, todo inverno, escravos e escravas saem para caçar e colher algodão separadamente, sob a proteção de guerreiros de segundo nível. Mas ele não estava prestando atenção nenhuma. Seus olhos estavam grudados em sua querida Shufu. Com certeza, ela estava lá, mais bonita que qualquer outra pessoa. Ele continuou piscando para ela como um louco. Ela ouviu e imediatamente inflou as bochechas, virando-se. Ele suspirou, desamparado. Por quê? Eu até dei um melão para ela ontem. Por que o afeto dela não está aumentando? Por quanto tempo terei que agir como um vilão? Por que é tão difícil conquistar mulheres? Haréns em romance simplesmente caem nos braços do protagonista. 5 dias se passaram. Ele se sentou no portão da tribo. Os escravos de todos os outros haviam retornado, mas sua Shufu ainda estava desaparecida. Ele foi furioso até o ancião. Shufu ainda não voltou. Você não me deve uma explicação? Não vou embora hoje a menos que você me diga algo. O ancião esfregou as têmporas. Seu encrenqueiro. Já chega. Eu não mandei alguém verificar? Você está me enlouquecendo. Ele convocou os guardas daquele grupo e os questionou por que a escrava chamada Shufu não havia retornado. O guarda explicou apressadamente. Não é minha culpa. Ela é antissocial, sempre deixada de lado pelas outras garotas. Ela estava colhendo algodão na beirada e de repente desapareceu. Outras escravas disseram que ela foi levada pela tribo sombria. Ao ouvir isso, ele explodiu de raiva. Ela foi sequestrada e você não disse nada antes? Você não deveria protegê-los? O guarda retrucou. Estou lá para supervisionar o trabalho deles. Se ela se perdeu para morrer sozinha, como a culpa é minha? E escravos não são raros, é só comprar outro. Ele deu um soco bem no rosto do guarda. Seu lixo inútil. Você não consegue proteger ninguém e ainda ousa responder? O guarda entrou em pânico e revidou imediatamente. Os espectadores sussurravam. A Shufu se foi. Liu e Yi não ganharam nem meio ponto de contribuição este ano. Não é à toa que ele está furioso, e de qualquer forma ele não pode comprar um segundo escravo. O guarda se soltou de seu aperto. Ele disse friamente, Shufu foi apenas levada, não morta. Pelas costas dele, a multidão zombava, é apenas uma escrava. Por que tão emotivo? Alguém acha que ele quer ser rei? Assim que chegou em casa, ele imediatamente procurou por uma arma. Du Jin explicou, embora sua chegada tenha mudado algumas linhas da trama, a captura de Shufu ainda é um evento fixo. Se você a resgatar antes do verdadeiro protagonista masculino, Shi Tianhui, você terá vantagem. Enquanto isso, fora dos portões do continente Tianxin, o verdadeiro protagonista Shi Tianhui chegou exatamente como a trama original ditava. Ele perguntou ao sistema, Shuai-Jin, quem é o outro sistema que os detectores captaram mais cedo? Shuai-Jin respondeu, incapaz de determinar por enquanto. Shi Tianhui franziu a testa. Ouvi dizer que o mestre inútil de Shufu ainda está vivo. Será que o desvio na trama foi causado por ele? Shedin o lisonjeou. Não se preocupe, mestre. Mesmo que seja ele, é insignificante. Personagens bucha de canhão se desviando da trama é normal. Você ainda é o centro da história principal. Shi Tianhui sorriu com orgulho. Assim que eu resgatar Shufu e a levar para viajar pelo mundo, longe daquele ex-mestre abusivo, ela certamente amolecerá e se apaixonará por mim. Sveidenke concordou. Exatamente. De certa forma, Li Yuan batendo e repreendendo-a todos os dias na verdade ajudou na sua conquista. Você realmente é o escolhido.
Enquanto arrumava sua bagagem, Li Yuni de repente espirrou, parando por um momento como se alguém o estivesse amaldiçoando pelas costas. Ao mesmo tempo, no fundo de uma caverna úmida e ressonante, Shufu foi despertada pelo gotejar da água. Vários membros do clã sombrio a cercaram imediatamente. A raça punida pelos deuses, abandonada tanto pela luz quanto pela divindade. O clã sombrio nunca foi aceito por nenhuma raça. Eles vagaram para sempre na escuridão. Nesse momento, o estômago de um homem roncou alto. Seu olhar ganancioso percorreu o corpo de Shufu. Droga! Estou faminto. Ele levantou sua faca. Chefe, deixe-me cortar um pedaço primeiro, só uma mordida. Antes que a lâmina tocasse, um homem de cabelo roxo arrancou a faca. Qual é a pressa? Eu sei que você está com fome. Espere. Ele inclinou a cabeça. Você não acha que essa garota é bonita? Ele bateu levemente na bochecha dela com as costas da lâmina. Então a lâmina rasgou suas roupas. Olhe para este prêmio que pegamos. Cintura fina, pele macia. Comê-la crua seria um desperdício. Outro corte rasgou suas roupas. Ele se inclinou para perto, inalando profundamente. Sente esse cheiro? Há anos não sinto o cheiro de uma carne tão limpa. Quando eu era jovem, vi garotas tão bonitas e perfumadas o suficiente para enlouquecer os homens. Enquanto isso, na praça da tribo, Li Yuni caminhava sozinho. O ancião Shufu avisou. O clã das trevas espreita lá fora o ano todo. Sair sozinho à noite é suicídio. Li Yuni passou por ele. Se você está falando daqueles guerreiros que eu deixei quase mortos esta manhã, esqueça. Shufu o agarrou. Você nunca gostou de Shufu. Por que arriscar sua vida por ela? Li Yuni respondeu friamente. Você entenderá quando tiver a minha idade. Eu tenho um motivo para trazê-la de volta. Shufu insistiu. Que motivo? Li Yuni quase engasgou. Então se forçou a manter sua persona de vilão. Ela é minha escrava. Se os homens do clã das trevas a tocarem, onde ficaria minha dignidade? Shufu explodiu. Seu moleque, até agora você está brincando? Ela morrerá lá fora e ninguém saberá. Li Yuni retrucou teimosamente. Você não entende. Um homem vive de seu orgulho. Eu nunca deixarei minha escrava se tornar minha vergonha. Ele empurrou o ancião para o lado. Chega! Não me bloqueie. Mais um passo e eu vou te bater também. Shufu se recusou a recuar. Eu era o melhor amigo do seu pai. Se você estiver sem dinheiro, eu lhe darei uma das minhas escravas. Li Yuni coçou a orelha impacientemente. Meus negócios são meus. Mas no fundo, pela primeira vez, ele sentiu um calor estranho. Alguém ainda se importava se ele vivia ou morria. Logo ele chegou ao portão da aldeia. Depois de apenas alguns passos, uma sensação arrepiante subiu por suas costas. Ele se virou. Quem está aí? Nada. O vazio o assustou. Du Jin sugeriu. Talvez resgatar o sentido de perigo? É basicamente uma habilidade que salva vidas agora. Li Yuni olhou para seu painel. 45 pontos? Vou ficar sem dinheiro. Enquanto ele resmungava sobre um desconto, uma sombra enorme caiu sobre ele. E no instante seguinte, ele desapareceu completamente na noite. Quando Li Yuni acordou, a única coisa que ouviu foi o gotejar de uma torneira. Ele instintivamente deixou escapar. Droga, a torneira está vazando de novo. Rapazes, alguém vá verificar. No segundo seguinte, ele acordou assustado. Espere, ele já não tinha transmigrado para o livro Galo? E onde ele estava agora? Que rajada de vento sinistra foi essa agora há pouco? Ele rapidamente chamou seu sprite do sistema. Du Jin, onde diabos você foi? Du Jin apareceu com um sorriso alegre. Parabéns, mestre. Você foi capturado pela segunda vilã do romance, a princesa do clã das trevas. Enquanto o som de saltos altos se aproximava cada vez mais, Du Jin acrescentou casualmente. Boa sorte, mestre. Li Yuen entrou em pânico e procurou um lugar para se esconder, praguejando por dentro. Por que não há nenhum buraco do tamanho de um cachorro para rastejar? E a julgar por aqueles passos, por que ele sentiu que ela estava correndo? No momento seguinte, uma sombra em movimento rápido derrubou no chão. O que apareceu na frente dele foi uma beldade de cabelo preto, perfeitamente do seu tipo. As pontas dos dedos dela roçaram em seu braço como se estivesse identificando algo. Li Yuen pensou, você não deveria ser uma chefe vilã? Por que tão entusiasmada? Então ele tentou. Espere, você é linda. E eu realmente não estou tentando recusar, mas ela o interrompeu. Bom, você está acordado. Minha linhagem do clã das trevas precisa de você. Sua mente ficou em branco na hora. Vendo que você não respondeu, ela se aproximou sem hesitação. Ele rapidamente gritou, espere. Esse tipo de coisa ainda precisa do momento certo e da química adequada primeiro. Além disso, minha missão é salvar Shufu.
Com o quão lixo é este enredo, se ela aparecer de repente, seus pontos de corrupção vão disparar e eu estarei condenado. Mas no momento em que ele pensou nisso, o valor de corrupção da garota de cabelo preto começou a aumentar descontroladamente. Só então ele percebeu que ela era a verdadeira bomba de corrupção com a qual ele tinha que lidar. Um feixe de luz passou e ele recuou apressadamente. Ele rapidamente acrescentou, entendo que você está com pressa, mas acalme-se. Eu conheço a ordem dos acontecimentos melhor do que você. Precisamos verificar a cronologia primeiro. O enredo ainda não chegou a essa parte. Ela inclinou a cabeça e argumentou. Meus pais ficaram juntos por uma noite e me tiveram. Só precisamos fazer o mesmo. Não é tão complicado quanto você pensa. Eu já sei de todos os detalhes. Liu En explicou, dizendo que fazer um bebê era um processo técnico. Que tal estudarmos a teoria primeiro e depois praticarmos? Ela respondeu seriamente que queria ir direto para a prática. Os pais dela ficaram juntos por uma noite e a tiveram, então se ela passasse uma noite com ele, logo teria um filho também. Dormir requer tirar a roupa. Ela entendia isso. Ao ouvir isso, Liu En teve uma ideia repentina e perguntou, você já se perguntou por que é a única filha da sua família? A pergunta a deixou atordoada. Certo. Por que meus pais só têm a mim? Ele vê a chance de explicar exatamente. Esse tipo de coisa requer o momento perfeito e as condições certas. Enquanto isso, ele pensava, se ele realmente a deixasse ter sucesso, assim que Shufu aparecesse, a missão inteira desmoronaria. Ele precisava que todas as 7 vilãs se dessem bem primeiro. Du Jin ecoava repetidamente em sua mente, sim. Nos estágios iniciais, as vilãs absolutamente não podem descobrir umas sobre as outras. Ela se inclinou curiosamente, então me diga, o que é o momento perfeito e as condições certas? Liu En respondeu seriamente, seus pais se amavam profundamente, certo? Somente quando duas pessoas se amam de verdade, um homem pode se manter energizado. Caso contrário, ele não consegue reunir poder de verdade. Ela até fez anotações enquanto ouvia. Então seus olhos brilharam, eu sabia. Mas, diferente daqueles homens feios e fedorentos, você realmente entende das coisas. Ela disse com firmeza, eu devo ter o filho mais lindo do mundo com você. Ouvir aquilo fez o coração inquieto de Liu En ferver ainda mais. Ela tentou empurrá-lo para baixo de novo e ele se apressou para impedi-la. Espere, tudo o que eu acabei de dizer. Você não ouviu nada? Inesperadamente, ela confessou com profundo afeto, eu gosto de você. Desde que eu vi você protegendo aquela escrava, eu me apaixonei por você. Ao ouvir isso, ele percebeu de repente, ela já encontrou a Shufu antes? Ela continuou alegremente, não importa se você gosta menos de mim. Contanto que eu goste de você o dobro, juntos ainda conta como amor mútuo. Certo? Assim que ele terminou de falar, aquela estranha rajada de vento demoníaco surgiu novamente. No segundo seguinte, ele foi completamente envolvido por ele. Ele entrou em pânico. Ei! O que você está tentando fazer? Então Qin Xuan sorriu perigosamente e sussurrou. Já que você sabe tanto, então vem estudar a questão de fazer filhos comigo. E corou instantaneamente. Espere, uma garota se apressando assim, isso não é apropriado. Pelo menos me deixe ficar por cima primeiro. Em vez de se ofender, ela ficou ainda mais feliz. Você está corando. Mamãe disse que quando um homem cora, significa que ele está comovido. Liu En felt ri e Soulei cai. Por que ele estava de repente descobrindo a estranha emoção de ser imobilizado? Deng Qingxuan passou gentilmente os dedos pela bochecha dele. Você está com vergonha? Não se preocupe. Eu serei gentil. Ele quase teve um sangramento nasal na hora. Por que você entendeu mal? Eu não preciso de gentileza. Ei, saia de cima de mim primeiro. Temo que meu poder vai explodir, mas ela apenas se inclinou para mais perto. Você é quente, e eu gosto do seu cheiro. Sua mente gritou. Isso ainda é uma vilã? Por que parece que é ela quem está tentando me conquistar? À medida que a distância diminuía, a voz de Du Jin soou desesperadamente. Anfitrião, não caia nessa. Mas antes que ele pudesse reagir, a ponta do dedo dela traçou levemente seu pescoço, fazendo-o congelar. Os olhos dela brilharam. Mamãe disse que emoções fortes tornam o poder mais fácil de controlar. Esta noite, devo estudar isso apropriadamente. Liu En cobriu o rosto. Por que você entende tudo isso melhor do que eu? Ela se aproximou ainda mais. Ele sentiu que ia explodir. Um homem deveria aguentar pelo menos 30 segundos. Certo? Mas aos 29,89 segundos, ela de repente se inclinou sobre o pescoço dele. Ele cedeu instantaneamente, completamente incapaz de suportar a pressão. Ele recuou em pânico. Espere.
Deixe-me estabilizar primeiro. Se isso continuar, eu vou morrer de verdade. Dudin gritou urgentemente. Anfitrião, pare. Com a personalidade de Deng Qingshuan, se você deixar as coisas continuarem esta noite, ela o trancará até conseguir o que quer. E uma vez que ela consiga, você realmente acha que ainda pode escapar para reformar as outras vilãs e terminar sua missão? No momento crucial, Liu En a empurrou. Além de parecer forte, você já ouviu a frase, o que é rígido demais quebra facilmente. Se algo der errado, sou eu quem tem que assumir a responsabilidade. Deng Qingshuan congelou. O que há de errado com você? Você estava super animado um segundo atrás. Dudin continuou avisando. Eu sei que resistir à tentação é doloroso, mas pense nas consequências se a missão falhar. E lembre-se, Shu Fu ainda está esperando que você a salve. O negócio quase quebrou. Não diga isso. Os homens conhecem essa dor. Deixe-me pensar, Al. Ela perguntou gentilmente, eu te machuquei? Você parecia sem esperança. O que eu faço agora? Eu já estou superaquecido e ela está agindo por puro instinto. Quando duas forças colidem assim, como eu a faço parar? De repente, seus olhos se iluminaram. Ele teve uma ideia. A história original dizia que os seres sombrios drenam a energia de seus parceiros durante a intimidade, certo? E se a energia do parceiro estiver baixa, torna-se perigoso. Ela gosta demais de mim para arriscar que eu desmaie, certo? Então ele soltou, estou com fome, muita fome, preciso de comida. Como esperado, ela caiu na hora. Ah, não, eu esqueci. Eu nunca te alimentei depois de te arrastar de volta. Eu fui muito impaciente. Eu quase te coloquei em perigo. Liu assentiu rapidamente, aliviado. Ela se levantou, ajeitando as roupas. Espere aqui. Vou caçar algo para você. No momento seguinte, ela se transformou em uma rajada de vento demoníaco e voou para longe. Liu En pegou suas roupas silenciosamente para escapar, mas Dudin avisou, se você fugir e ela descobrir, o nível de corrupção dela vai direto para 100%. Ele congelou completamente. Ótimo. E agora? Se eu fugir, estou morto. Se eu ficar, também estou morto. Em pânico, ele perguntou a Dudin, rápido, pense comigo. A história original menciona algo no passado de Deng Qingshuan que eu posso usar como uma brecha? Enquanto isso, Deng Qingshuan já havia chegado à selva, enfrentando um tigre enorme. O tigre soltou um rugido estrondoso. No momento seguinte, um feixe de luz vermelha brilhou. O tigre caiu sem vida no chão. Sem tempo para brincadeiras hoje. Caçada rápida. Finalização rápida. Preciso voltar logo e alimentar meu homem direito. Logo, ela voltou para a caverna carregando o tigre, chamando alegremente. Voltei. Eu trouxe um tigre grande e gordo. Você quer perna de tigre ou lombo de tigre? Mas sua expressão escureceu instantaneamente. A caverna estava completamente vazia. Enquanto isso, eu estava lá fora pescando casualmente. O que eu não esperava era um grupo de mulheres do clã sombrio fixando os olhos em mim, sussurrando entre si. Meu coração começou a disparar enquanto eu perguntava baixinho a Dudin, rápido. O que elas estão dizendo? Dudin riu. Eu estive ouvindo. A gordinha da esquerda diz que você é magro demais. A carne seria dura. A baixinha da direita está animada. Ela diz que seus quadris parecem grossos, com bastante gordura, perfeitos para assar. Eu olhei em choque. Que diabos? Por que o povo do clã sombrio é todo tão pervertido? Dudin me avisou. Resumindo, você é a presa. Pense em correr. Tive uma ideia e gritei alto. Não há peixe aqui. Estou indo para outro lugar para pegar mais. Enquanto dizia isso, minha mão pegou silenciosamente o peixe que eu tinha acabado de pescar. Peixe uma ova. No segundo seguinte, disparei como se minha vida dependesse disso. Não importava o quão rápido eu corresse, as mulheres do clã sombrio ainda estavam logo atrás de mim. Algumas delas até carregavam seus próprios utensílios. Eu não pude deixar de reclamar. Este mundo é perigoso demais. Se eu não acelerar a redenção das heroínas vilãs e ganhar mais pontos para habilidades, estou frito. Dudin gritou de repente. Pare de falar. Elas estão a apenas 13 passos de você. Eu me esforcei ao máximo. Droga. Eu não vou morrer aqui. Mas no segundo seguinte, tropecei em uma raiz de árvore e o peixe voou da minha mão. Naquele momento, Dudin me avisou. Mais notícias. Faltam apenas 9 passos. A gorda até sacou uma foice. Meu coração afundou. Eu não queria ser comido. Estava acabado. 7 passos. 4, 2, elas estavam bem ali. Eu ouvi o som do ar sendo cortado e entrei em pânico. A foice me atingiu? Onde cortou? Que som de gorgolejo é esse? Não me diga que algo foi cortado.
Du Jin respondeu casualmente. Por que você não se vira e vê por si mesmo? Preparando-me para o pior, eu me virei rigidamente. Para meu choque, as cabeças das 3 mulheres já tinham sumido. Uma fumaça preta familiar flutuava no ar. Deng Qingxun estava lá, com fúria em seu rosto. Você saiu da caverna só para encontrar essas mulheres? Os olhos dela estavam cheios de intenção assassina. Du Deng me avisou. Perigo. As emoções dela estão se desestabilizando. A corrupção acelerada começará em 2 segundos e meio. Enquanto a contagem regressiva começava, ela falou lentamente. Se for esse o caso, então terei que. No último segundo, agi primeiro e a puxei com força para os meus braços. Meu movimento repentino claramente a pegou de surpresa. Veja, será que ele ainda gosta de mim? Eu disse sinceramente, Qin Xuan, ainda bem que você chegou a tempo. Caso contrário, você não comeria o peixe que peguei para você. A raiva dela se desfez instantaneamente. Corando, ela sussurrou. E isso é mesmo para mim? Claro. Que tipo de homem se esconde em uma caverna vivendo às custas de outra pessoa? Você é tão esbelta. Eu deveria ser quem cuida de você. Deng Qingxuan ficou profundamente comovida. Então você não estava tentando fugir. Você saiu só para pescar para mim? Eu te entendi mal. Pensei que você não gostasse de mim. Dizendo isso, ela me abraçou com força. Estou tão feliz. Encontrei o melhor homem do mundo. Logo, voltamos para a caverna de pedra. Deng Qingxuan preparou a comida habilmente e disse com confiança, não se preocupe. Eu não sou nada fraca. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Olhando para o tigre cortado em pedaços, minhas pernas quase cederam. Se eu não tivesse reagido rápido, provavelmente estaria pior do que aquele tigre. Como esperado, o que Deng Qingxuan me entregou foi um pedaço de carne crua. Perguntei nervosamente, querida, nós vamos comer isso cru? Ela disse alegremente, claro. Marido, recupere sua força rapidamente. Depois que estivermos satisfeitos, começaremos o ritual de herança do clã das trevas. Olhando para a carne ensanguentada em minhas mãos, me senti desconfortável. Qingxuan, eu não como carne crua. Ao ouvir isso, Deng Qingxuan explodiu instantaneamente. Para ela, recusar a carne significava recusar o ritual. Vendo isso, Du Deng me avisou apressadamente. Você está morto. Você está morto. Se você não concordar com ela, ela se corromperá novamente. Eu expliquei rapidamente. Honestamente, eu também atingi a idade para começar o ritual de herança. Estou ainda mais ansioso que você, mas se eu comer carne crua agora, ficarei doente e isso prejudicaria meu desempenho. Deng Qingxuan pareceu duvidosa. Sério? Os clãs de lobisomens não comem carne crua? Com medo de que ela ainda não confiasse em mim, eu imediatamente jurei aos céus. Qingxuan, apenas me dê um pouco mais de tempo. Assim que a carne estiver cozida e comida, começaremos imediatamente. As coisas são diferentes agora. Nossa tribo parou de comer carne crua há muito tempo. Se você me ajudar a escavar o centro desta pedra, farei algo delicioso para você. Então Qingxuan hesitou e finalmente assentiu. Ela pegou uma pedra maciça e começou a esculpi-la sozinha enquanto eu peguei uma tigela de pedra existente para coletar a água do riacho. Enquanto esperava a tigela encher, perguntei a Du Jin, esse tempero para carne cozida é realmente bom? Depois que Du Deng confirmou, eu gastei decisivamente um ponto para trocá-lo. Então, joguei um peixe recém-pescado na panela de pedra. Qingxuan, você pode vir aqui e me ajudar a acabar com este peixe morto? Vendo como eu era lento, Deng Qingxuan, com os braços cheios de lenha, parecia irritada. Quanto tempo mais até começarmos? Joguei todos os ingredientes e a tranquilizei. Logo. Eu prometo. Mas assim que peguei o isqueiro e acendi a lenha, Deng Qingxuan deu um pulo de susto e caiu direto no chão. Enquanto isso, completamente focado em cozinhar, não percebi nada e até comecei a cantarolar. Ovos de pato, ovos fritos, vamos nos divertir. Incapaz de assistir por mais tempo, Du Deng me avisou urgentemente, pare de cantar, idiota. Vire-se e olhe para Deng Qingxuan. Deng Qingxuan assumiu uma postura defensiva, sua respiração lenta e pesada. Ela falou com cautela. Todos esses truques. Você está tentando acender um fogo para poder me matar? Justo quando eu ia explicar, a lenha de repente estalou alto. O som assustou Deng Qingxuan completamente. Eu perguntei com cuidado. Você tem medo de fogo? No momento em que disse isso, uma fumaça preta começou a subir ao redor dela novamente. Deng Qingxuan retrucou. Recusar a carne crua era apenas uma desculpa. Você nunca teve a intenção de completar a missão comigo.
Tudo isso é só para que você possa me matar quando eu menos esperar. Senti-me impotente, um pequeno erro e ela já havia imaginado uma história inteira de traição. Era hora de ser sério. Quando me aproximei, a guarda de Ting Xuan se ergueu instantaneamente. Mas em vez de atacar, eu simplesmente estendi a mão e peguei a dela gentilmente. Eu falei suavemente. Acendi o fogo para aquecer a panela para que a carne possa cozinhar. Enquanto eu falava, minhas mãos se moveram lentamente em direção ao rosto dela. E com o fogo aceso, a caverna fica mais clara, claro o suficiente para eu ver seu rosto lindo. Então as emoções de Ting Xuan finalmente se acalmaram. Será que ele realmente não quer me matar? Eu a guiei para um pouco mais longe do fogo. Se você não gosta de fogo, apenas sente-se aqui e descanse. Deixe o resto comigo. Então, peguei alguns gravetos finos da pilha. Vocês são os mais bonitos. Adivinhem quem serão meus pauzinhos? Logo, meu peixe cozido estava pronto e colocado sobre a mesa. Peguei um pedaço de peixe e expliquei a Deng Ting Xuan, com um peixe cozido, você sempre começa pela barriga. Não tem espinhas, é macio e tenro. Deng Ting Xuan olhou para os 2 gravetos em suas mãos, claramente confusa. Não importava como ela espetasse, o peixe simplesmente não subia. Eu a confortei. Não é assim que se seguram os pauzinhos. Deixe-me te ensinar. Enquanto eu falava, minha mão pousou naturalmente sobre seus dedos inexperientes. O dedo indicador e o polegar ficam assim. Eu demonstrei pacientemente. Vendo-me focar tão seriamente, uma calorosa sensação de felicidade surgiu silenciosamente no coração de Deng Ting Xuan. Eu gesticulei para que ela provasse um pedaço. Só um pedaço era o suficiente. Os olhos dela brilharam instantaneamente. Está delicioso. Eu ri. Viu? Eu não estava mentindo. Se gostou, coma mais. Eu cozinho para você de novo da próxima vez. A voz de Doda interveio. Parabéns, anfitrião. A afeição de Deng Ting Xuan aumentou em 0,5. Você recebeu 30 pontos. Eu disse imediatamente, estou rico agora. Troque pela habilidade de percepção de perigo para mim. Du Jin respondeu imediatamente, confirmado, carregando o módulo de previsão de perigo, 45 pontos deduzidos. Então pedi ao Du Jin para sincronizar as informações de histórico de Deng Ting Xuan para mim. Num instante, uma onda de memórias pesadas e desconhecidas inundou minha mente. Perseguidor, não deixe aquele desgraçado do clã das trevas escapar. Foi quando eu descobri a verdade. Deng Ting Xuan nasceu de sangue humano e do clã das trevas. Seus pais morreram quando ela era jovem, deixando-a vaguear sozinha. Como uma híbrida, ela foi rejeitada pelos humanos e evitada pelo clã das trevas, caçada repetidas vezes, levada à beira da morte mais de uma vez. A fome tornou-se instinto. Sua infância difícil a ensinou a tentar de tudo apenas para sobreviver. Sem ninguém para guiá-la, ela vivia puramente por instinto e, com o tempo, continuar sua linhagem tornou-se sua obsessão mais profunda. Enquanto as memórias dela inundavam minha mente, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era muito cruel, cruel demais. Deng Ting Xuan olhou para mim confusa. Por que você está chorando? Eu voltei a mim e enxuguei as lágrimas dos meus olhos. Sem hesitar, eu a puxei para os meus braços. Ting Xuan, enquanto eu estiver aqui, você nunca mais terá que vagar sozinha. Suas bochechas coraram quando ela estava prestes a responder. Quando Du Jin anunciou de repente, parabéns mestre. A afeição de Deng Ting Xuan aumentou em 1. Você recebeu 60 pontos. Eu ri para mim mesmo. Essa foi fácil. Enquanto isso, na praça da tribo, alguém tentou acalmá-la. Xu Fu, não tire conclusões precipitadas. Nós já enviamos pessoas para procurar por Liu Yuenin. O rosto de Xu Fu escureceu instantaneamente. Logo agora, meu mestre desaparece. E você espera que eu acredite que é uma coincidência? Sem ser notado pela multidão, alguém observava tudo se desenrolar silenciosamente. Shi Tianhui franziu a testa em confusão. Este enredo não está um pouco estranho? Era para ser a minha vez de salvá-la, mas ela voltou por conta própria. Ao mesmo tempo, minhas mãos já estavam amarradas. Eu gritei imediatamente, acalme-se. Deng Ting Xuan olhou para mim seriamente. Você não disse que começaríamos a acasalar depois que você estivesse satisfeito? O quê? Você vai voltar atrás agora? Ela baixou a cabeça, parecendo injustiçada. Eu quero muito ter muitos e muitos filhos com você. Eu me apressei em explicar. Ting Xuan, você se lembra por que sofria bullying quando criança? Você realmente quer que nossos filhos sofram a mesma dor? O corpo dela enrijeceu instantaneamente. Ela ficou alerta. Como você sabe sobre o meu passado? Eu analisei cuidadosamente. Seus traços físicos não correspondem aos dos membros do clã das trevas marcados pela punição divina.
Você parece uma híbrida natural. Membros do clã das trevas não podem se reproduzir entre si. Então tenho certeza que você é filha de um membro do clã das trevas com outra raça. Você sabe melhor do que eu o quanto este mundo fala de pessoas como você. Mesmo enquanto eu dizia isso, meu coração estava acelerado, com medo de ter revelado demais. Deng Qingshuan de repente se levantou e disse suavemente, eu sei. Então ela se virou. Vou sair para me acalmar. Sem acasalamento por enquanto. Vendo-a sair, eu finalmente soltei um longo suspiro. Eu mal tinha estabilizado a situação, mas no segundo seguinte, Du Jin gritou estabilizado. Algo deu errado em casa. Eu congelei. O que aconteceu? Du Jin disse urgentemente. O valor de corrupção de Shu Fu está disparando. Ela está quase no ponto crítico. Eu fiquei chocado. Que diabos? Por que você não disse isso antes? Precisamos voltar agora. Do Jin respondeu rapidamente. Correr de volta não será rápido o suficiente. Eu posso te teletransportar imediatamente. Eu respondi rudemente. Então por que você não disse isso antes? Depressa. Do Jin hesitou. O teletransporte por coordenadas custa 50 pontos. Eu explodi. Du Jin, você está me roubando num momento como este? Du Jin acenou freneticamente. Não tenho escolha. É definido pelo sistema principal. Este é o preço mais baixo. Tomei a decisão num instante. O pico repentino de Shu Fu significava perigo. Eu não podia mais adiar. Eu cerrei os dentes. Tudo bem. Pegue os 50. Teletransporte-me agora. Uma luz azul brilhou. Num piscar de olhos, eu estava de volta à tribo. O centro da tribo já estava cheio de gente. Com medo de que algo tivesse acontecido, corri direto para lá. Vi Shu Fu agarrando alguém com força, forçando-o a dizer onde eu estava. Eu gritei imediatamente, ei, pare. Para minha surpresa, seu estado corrompido parou instantaneamente. Um calor encheu meu peito. Pensei que ela desejava que eu tivesse morrido lá fora para que pudesse se corromper totalmente, mas agora estava claro que ela estava realmente preocupada comigo. Os anciãos aproveitaram a oportunidade e gritaram para mim, Li Yuan, sua escrava ousou atacar um guerreiro da tribo. Isso é um ultraje. Eu zombei, nem consegue vencer uma escrava. E você ainda se diz um guerreiro? Mande-o comer poeira. Além disso, ela não fez nada de errado. Proteger seu mestre é o dever dela. Enquanto eu falava, apontei diretamente para o nariz do ancião. Quando fui levado pelo clã das trevas, vocês não ousaram fazer um som. Uma tribo como esta poderia muito bem se desfazer. Com isso, peguei a mão de Shu Fu na frente de todos. Vamos, Shu Fu. Vamos para casa. Shu Fu congelou por um momento. Depois de todo esse tempo, ela podia sentir claramente que eu havia mudado. Conforme sua afeição aumentava, ganhei 60 pontos. O ancião bateu o pé de fúria. Levado pelo clã das trevas? Besteira. Se isso fosse verdade, como ele ainda poderia estar vivo? Fazendo uma cena de herói. Isso é irritante. Se eu interferir com esse moleque de novo, escrevo meu nome de trás para frente. Enquanto isso, o verdadeiro protagonista masculino, Shi Tianhui, se escondeu nas sombras, perplexo. Por que aquele canalha do Yuan ainda não foi eliminado da história? Sistema, apareça. Você me deu uma novel pirateada? O sistema respondeu calmamente, fique tranquilo, este livro é 100% legítimo. Ele pensou melhor e decidiu deixar para lá. Pequenos desvios sempre acontecem. Por enquanto, era melhor aumentar a afeição de Deng Qingshuan. De acordo com a trama original, vagar pela floresta seria o suficiente para encontrá-la. Não muito longe, uma piton gigante enrolada no galho de uma árvore estava intrigada. Como Li Yuan conseguiu escapar do clã das trevas ileso? No segundo seguinte, a cauda da cobra se transformou em um par de coxas pálidas e perfeitas. Um jovem nobre caído que mal conseguia levantar qualquer coisa. Como diabos ele escapou? De volta a casa, sentei-me em frente a Shu Fu à luz de velas, a chama tremeluzente lançando um suave brilho carmesim em seu rosto claro. Justo quando eu estava prestes a quebrar o silêncio constrangedor, Shu Fu saltou para trás como um coelho assustado, mantendo mais de 2 metros de distância de mim. Não estávamos bem agora há pouco? Por que você está tão nervosa? O rosto dela corou ainda mais. E não é nada. Vou cozinhar para você, Messi. Ela correu para a cozinha. Eu me perguntei se ela estava com raiva, mas Dudin rapidamente informou que seu nível de afeição estava aumentando lentamente. Ouvindo isso, não pude deixar de me sentir secretamente satisfeito. Será que ela estava realmente começando a gostar de mim? Naquele momento, Dudin soou outro alarme. Deng Qingshuan voltou para a caverna para clarear a mente, descobriu que você tinha sumido e presumiu que você tinha escapado.
O nível de corrupção dela estava disparando. Esfreguei minha testa, impotente. Quem diabos projetou isso para que as vilãs iniciais não pudessem se encontrar? 7 protagonistas femininas que nem sequer podiam se cruzar. Eu precisava me dividir em 7 só para dar conta de todas elas? Esqueça. Eu deveria pelo menos dizer algo para Shufu antes de desaparecer. Uma vez corrompida, ela seria ainda mais difícil de acalmar do que qualquer outra pessoa. Em outro lugar, o som de coisas quebrando ecoava dentro da caverna. Toda aquela conversa doce, não era apenas uma desculpa para fugir? Indigno de confiança. Tudo. Uma aura sombria girava em torno de Deng Qingshuan enquanto ela zombava suavemente. Liu N, apenas espere. Assim que ela terminou de falar, minha voz veio de trás dela. Qingshuan, o que há de errado? Deng Qingshuan se virou surpresa. Eu estava segurando um item que troquei por 3 pontos, falando gentilmente. Você gosta? Encontrei isto especialmente para você. Deng Qingshuan não conseguiu mais conter suas emoções e se jogou em mim. Ela sussurrou. Yuan? Eu pensei bem. Contanto que nos esforcemos o suficiente, nosso filho será feliz. Vamos acasalar agora. Vamos ter um filho. Naquele momento, o maldito do Jin apareceu novamente. Mestre, você não deve ceder. Se Deng Qingshuan realmente se apegar a você, você nunca escapará. Como você impedirá as outras heroínas de se corromperem então? Claro, eu sabia o que Dujin queria dizer. Então, quando o aviso do sistema apareceu, eu decidi rejeitar. Eu mudei de tática e perguntei a Qingshuan, você sabe como o clã das trevas acasala com o clã do lobo? Somos de raças diferentes. Agir imprudentemente é perigoso. Então Qingshuan pareceu confusa. Até algo tão comum como acasalar pode ser perigoso? Sim. Primeiro, preciso entender sua estrutura física. Ela pareceu ainda mais confusa. O que é isso? Eu respondi, isso não é importante. O que importa é, Qingshuan, você confia em mim? Vendo isso, Qingshuan assentiu. Eu continuei, nosso clã do lobo tem um procedimento antes do ritual. Nós o chamamos de passo preventivo do clã do lobo. O que eu realmente pensei foi que, como esta era certamente a primeira vez dela, esgotar sua energia de antemão acalmaria as coisas. Então, lentamente, me aproximei dela. Deixe-me primeiro verificar a estrutura física do clã das trevas. Você precisa relaxar durante isso. Enquanto eu falava, minha mão se moveu com cuidado. No segundo seguinte, Qingshuan tremeu ligeiramente como se um interruptor tivesse sido acionado. Eu então a guiei para se sentar ereta. No momento seguinte, ela envolveu seus braços firmemente ao meu redor. Como esperado, um corpo intocado é extremamente sensível. Já que era esse o caso, eu a levantei. Você ainda quer continuar? Qingshuan respondeu suavemente. Sim. É uma sensação estranha, mas não é ruim. Vendo isso, eu abaixo minha cabeça. Então deixe-me mostrar uma técnica de acalmar do clã do lobo. Assim como eu esperava, ela logo se cansou e adormeceu. Dujin apareceu naquele momento. Mestre, impressionante. O sistema detectou uma queda significativa no nível de corrupção de Deng Qingshuan. Favorabilidade mais 0,5. Recompensa, 30 pontos. Eu finalmente soltei um suspiro de alívio. Não tinha sido em vão. Depois disso, eu também desmaiei e adormeci. De volta em casa, Shufu olhava para suas mãos, perdida em pensamentos. O poder dela parecia ter se fortalecido novamente. Xiao Yuan, observando silenciosamente da árvore, parecia confusa. Li Yuan Yi claramente não saiu da tribo hoje. Então como ele desapareceu? Estranho, mas interessante. Na manhã seguinte, com um clique, acendi a lenha. Deng Qingshuan finalmente acordou. O que aconteceu comigo? Eu me virei para ela e disse, você adormeceu de exaustão ontem à noite. Você se sente melhor depois de descansar? No segundo seguinte, Deng Qingshuan o abraçou feliz. Você não foi embora? Li Yuan Yi sorriu. O que começamos ainda não acabou. Há mais do que isso. Como eu poderia te deixar agora? Mas eu ainda preciso voltar para a tribo. Caso contrário, as pessoas de lá vão se preocupar. Sem hesitar, Deng Qingshuan rejeitou a ideia completamente. Vendo isso, Li Yuan Yi a confortou. Do que você tem medo? Você sabe onde eu moro. Eu não posso fugir. Enquanto falava, ele segurou a mão dela e perguntou suavemente. Você gostou do que eu fiz com você? Você ainda quer mais? Então me deixe voltar por um tempo. Enquanto Deng Qingshuan hesitava, Li Yuan Yi imediatamente levantou 3 dedos. Eu juro que não vou fugir. Deng Qingshuan suspirou. Tudo bem, mas você tem que me deixar te marcar. Li Yuan Yi ficou confuso. Me marcar?
Que tipo de marca? Ela explicou. Uma vez marcado, eu poderia te rastrear a qualquer momento. Só então poderei deixar você ir. Mas não era isso que preocupava Li Yuanyi. Quero dizer, como exatamente você vai me marcar? No segundo seguinte, Deng Qingshuan se inclinou e abriu a boca. Ela deixou sua marca exclusiva no pescoço dele. Era tanto uma forma de impedi-lo de escapar quanto um meio de sentir o perigo no momento em que aparecesse. Pensando dessa forma, parecia uma camada extra de proteção, com prós e contras equilibrados. Li Yuanyi perguntou cautelosamente, Qingshuan, posso ir agora? Desta vez, ela sentiu sem hesitação. Li Yuanyi planejava se afastar mais antes de ativar o teletransporte, mas a concordância fácil dela parecia estranhamente inquietante. Justo quando ele se agachou na grama se preparando para se teletransportar, ele de repente ouviu o verdadeiro protagonista, Shi Tianhui, reclamando por perto. O que está acontecendo? De acordo com o romance, Deng Qingshuan já deveria ter me arrastado para uma caverna. Eu nem sequer a vi. Como eu deveria conquistá-la? Só então Li Yuanyi percebeu. Ele, um personagem secundário, havia roubado o gatilho da história, bloqueando o caminho do protagonista. Ele riu, bem feito para ele, mas então outro pensamento surgiu. E se Shi Tianhui eventualmente encontrar Qingshuan? Com um sistema legítimo e boa aparência, como ele poderia competir? Além disso, Qingshuan já havia segurado sua mão. Ele tinha que assumir a responsabilidade até o fim. Pensando bem, Li Yuanyi decidiu se teletransportar de volta para a caverna imediatamente. Depois que ele partiu, Deng Qingshuan sentiu muito a sua falta. Quando ela ouviu retornar de repente, ficou surpresa e encantada. Você voltou tão cedo, querido. Já estava com saudades de mim? Sim, Qingshuan. Li Yuanyi assentiu, com uma expressão terna. Senti sua falta, então voltei. E de repente me lembrei de algo importante. Primeiro, como homem, eu realmente não suportaria te deixar. Segundo, não sei se o vestido que comprei serve em você. Vá se trocar. Mal posso esperar para ver. Momentos depois, uau, Qingshuan saiu com o vestido, e a caverna escura pareceu se iluminar. É o último modelo. Você gostou, Qingshuan? Desde que seja de você, querido, eu gosto. Só está um pouco apertado, dificulta a respiração. Sabendo que ele partiria de novo em breve, um traço de tristeza apareceu em seus olhos. Por causa do retorno dele, Deng Qingshuan ficou na caverna e Shi Tianhui finalmente perdeu a paciência. Deixa pra lá. O clã Dar irá hibernar em breve. Vamos primeiro para as outras heroínas e voltamos para Deng Qingshuan mais tarde. Li Yuanyi tinha prometido sair somente depois que ela adormecesse. O momento era perfeito. Ele sussurrou, Qingshuan, você está dormindo? Se não, volte a dormir. Não houve resposta. Ela estava realmente dormindo. Ele abriu o painel do sistema e ativou o teletransporte. No segundo seguinte, Li Yuanyi retornou à tribo. Ele examinou os arredores para ter certeza de que ninguém notou nada, mas uma vela ainda estava acesa em sua casa. A Shufu ainda está acordada? Esperando por mim? O que ele não sabia era que todos os seus movimentos estavam sendo observados. Quando ele abriu a porta, uma piton gigante emergiu lentamente. Ela se transformou em forma humana e Xiao Yuan franziu a testa. Esse Li Yuanyi, ele consegue mesmo usar uma magia tão avançada?